Vocês sabem quais as funções de cada tipo de pincel? Para começar, você precisa entender que os pincéis são como extensões de nossas mãos na hora da maquiagem. Então, precisamos aprender a aproveitar ao máximo todos os benefícios dessas ferramentas. Vamos conhecer rapidamente as partes do pincel. Cerdas são feitas de materiais diversos e um dos mais vendidos popularmente são os de nylon. Eles tendem a não absorver tanto produto, por isso são ótimos para produtos líquidos e cremosos. Já o anel, que é essa parte aqui, pode ser de metal, madeira ou plástico. É a parte que liga as cerdas ao cabo e onde as cerdas ficam coladas. Já o cabo é onde seguramos para ter mais firmeza e controle do pincel. Geralmente é feito de madeira ou plástico. Na hora de escolher um pincel, devemos pensar no tamanho da área que ele será usado. Ou seja, pincéis pequenos para áreas pequenas, como os olhos, lábios, corretivo. Pincéis médios para áreas médias, como maçãs do rosto. E pincéis grandes para áreas grandes, como o rosto todo. Pincéis que, em geral, usamos para base. Língua de gato, que é o tradicional. Tem cerdas firmes, porém o formato é prensado e a ponta arredondada. Tem como função depositar e espalhar o produto. Já o pincel kabuki, que aliás está usado, também tem um formato arredondado, com cerdas curtas e concentradas. Ele dá um efeito de alta cobertura e acabamento uniforme. Os pincéis, em geral, usados para corretivos, têm basicamente as mesmas características dos pincéis para base, porém em tamanhos diferentes. O pincel língua de gato, kabuki ou fibra dupla são pequenos para aplicações em áreas mais precisas, como manchinhas, espinhas, região abaixo dos olhos. Já o pincel para pó costuma ser o maior pincel do kit, pois usamos para áreas maiores do rosto. Ele tem um formato arredondado, pode ter cerdas naturais ou sintéticas, mas sempre macias, para espalhar melhor o pó e com suavidade. Os pincéis para blush, iluminador e bronzer são pincéis macios, de tamanhos médios, para se encaixarem na maçã do rosto. São os pincéis de pó, mas em tamanho menor. Podem ser arredondados ou chanfrados, que é esse corte na diagonal. Cerdas naturais ou sintéticas. Os pincéis para os lábios, eles são pequenos, geralmente de cerdas sintéticas e firmes. Tem a ponta arredondada e é similar à língua de gato, só que menor. Assim conseguimos uma aplicação com maior precisão. Os pincéis para a área dos olhos são os mais diversos. Temos o pincel de esfumar, que tem um formato arredondado. Ele pode ser de cerdas sintéticas ou naturais, mas sempre macias, para espalhar melhor a sombra sem deixar marcas. Já o pincel para aplicar ou depositar a sombra, ele tem cerdas sintéticas ou naturais, macias, porém o formato é prensado e pontas arredondadas. O pincel para esfumar lápis ou detalhes, eles têm cerdas sintéticas ou naturais, são macias, porém firmes, o suficiente para esfumar um produto mais denso como o lápis e numa concentração de espaço menor. O pincel para sobrancelha, em geral, são chanfrados, que é esse corte na diagonal. Eles são pequenos e finos. Ele pode ter cerdas naturais ou sintéticas, mas sempre firmes e prensadas para fazer traços mais precisos. Lembrando novamente que na automaquiagem não existe uma regra e que a gente só dá sugestões. E tudo depende do seu bolso e do seu gosto. Então experimente para saber o que se adapta melhor às suas mãos.